Vamos resolver a seguinte questão. Seja R o corpo dos números reais e Q o corpo dos números racionais. Em R, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 são algébricos sobre Q. Determinar um polinômio de grau 4 sobre Q satisfeito por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, isto é, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é a raiz desse polinômio. O enunciado diz que raiz quadrada de 2 e raiz de 3 são algébricos sobre Q. Isso significa que raiz quadrada de 2 é a raiz de um polinômio com coeficientes em Q. Nominalmente, podemos dizer que esse polinômio é x ao quadrado menos 2, assim como x ao quadrado menos 3 possui raiz de 3 como raiz. Para descobrir um polinômio de grau 4 sobre Q que é satisfeito por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, queremos provar que raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 é raiz de um polinômio com coeficientes em Q, ou seja, é algébrico sobre Q. Vamos então calcular alguns valores relacionando raiz de 2 mais raiz de 3. Como queremos obter um polinômio de grau 4, é interessante começar a elevar esse valor a divisores de 4. Então podemos calcular o que acontece com raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Desenvolvendo raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 pelos produtos notáveis, isso aqui fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, que é 2 raiz de 6, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3. Isso aqui resulta em 5 mais 2 raiz de 6. Queremos um polinômio com coeficientes racionais. Queremos o quê? Chamar raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 de x, escrevê-lo em termos de coeficientes racionais. Veja que ao elevar ao quadrado, vamos ter aqui um termo que não possui números racionais, que é o 2 raiz quadrada de 6. Então, se conseguirmos dar um jeito de sumir com esse termo aqui, talvez consigamos obter um polinômio cujos coeficientes sejam apenas racionais. E aqui, qual que é a melhor estratégia para tentar sumir com ele? Vejamos. No produto notável, com raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, obtemos aqui com sinal positivo. Se calcularmos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, obteremos 5 menos 2 raiz de 6. Aqui vai ficar com sinal negativo. Isso é garantido pela fórmula do quadrado da diferença. E por que eu quero fazer isso? Porque veja aqui, se eu somar esses dois valores, aqui vai ficar mais 2 raiz quadrada de 6 e aqui fica menos 2 raiz quadrada de 6. Ou seja, esses dois termos vão se cancelar. E aí, cancelando esses dois termos, eu vou ter apenas o 5, que é um número racional. Ou seja, somando esses dois termos, concluímos que raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, é 5 mais 2 raiz de 6, mais 5 menos 2 raiz de 6, que é 5 mais 5, que é 10, já que este corta com esse. Nós obtemos uma expressão que envolve apenas raiz de 2 mais raiz de 3 e raiz de 2 menos raiz de 3. Como queremos um polinômio que possua raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 como raiz, vamos chamar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 de x. Então, nessa expressão aqui acima, já temos que raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é x. E aqui temos esse termo raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado igual a 10. Uma ideia agora, para tentar deixar tudo em função de x, é escrever raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 em função de x e substituir nesta equação aqui. Observe que podemos escrever raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 como sendo raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 menos 2 vezes raiz de 3. Esse aqui é o nosso x que queremos que seja a raiz do polinômio. Isso aqui pode ser escrito como sendo x menos 2 raiz de 3. Então, fazendo na expressão obtida x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, e substituindo pelo valor obtido para raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, obtemos que essa expressão, na verdade, é x ao quadrado mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 é x menos 2 raiz de 3. Então, isso aqui é x menos 2 raiz de 3 ao quadrado, e isso é igual a 10.
Desenvolvendo o produto notável, temos aqui que x² mais, isso aqui fica x² menos 2 vezes x vezes 2 raiz de 3, que é 4x raiz de 3, mais 2 raiz de 3 ao quadrado, que é 12. Isso aqui é igual a 10. Portanto, agrupando os termos, temos que 2x² menos 4x raiz de 3 é igual a 10 menos 12, que é menos 2. Como todos os coeficientes aqui são pares, podemos dividir por 2 para simplificar. Então, escrevemos x² menos 2x raiz de 3 é igual a menos 1. E podemos isolar a parte que contém 2 raiz de 3. E aí podemos escrever que x² mais 1, passando 1 somando, mais 1 é igual a 2 raiz de 3 vezes x. Mas aqui nesse polinômio anterior, sabemos que raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é raiz desse polinômio aqui. Se substituirmos 2 raiz de 3 usando essa expressão aqui, vamos obter uma expressão que possui apenas números racionais e que possui raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 como raiz. Ou seja, podemos escrever aqui que o 2 raiz de 3 é, na verdade, x² mais 1 dividido por x. Vamos, então, substituir esse valor nesta equação aqui de cima. x² mais x menos x² mais 1 sobre x² é igual a 10, substituindo aqui o 2 raiz de 3 por esta expressão. Desenvolvendo os cálculos, vamos primeiramente tirar esse x que está dividindo. Então, isso aqui vai ficar multiplicando por dentro aqui por x. Isso aqui vai ficar x² mais x vezes x é x² menos x² menos 1 sobre x. E aí aqui o x² corta, isso aqui então vai ficar x² mais menos 1 sobre x ao quadrado. Isso é igual a 10. Daí, concluímos que x² menos 1 sobre x² é igual a 1 sobre x² é igual a 10. Agora, multiplicando por x² para eliminar o denominador dos dois lados, temos então que x elevado à quarta mais 1 é igual a 10x². E aí, agora, só agrupando os termos, obtemos o polinômio x² menos 10x² mais 1. Assim, este polinômio é um polinômio de quarto grau, com coeficientes em que possui x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 como raiz. Assim, encontramos o polinômio desejado e o exercício está finalizado.